Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós estamos falando ainda sobre a história e geografia bíblicas, só que agora nós já estamos numa fase um pouquinho posterior. É a fase do estabelecimento de um reino unido, de um único reino, o reino de Israel. Então, pegue o seu caderno de estudos, pegue a sua Bíblia, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que a gente possa desvendar dos seus mistérios. Muito bem, o estabelecimento do reino único, em verdade, ele vai ser composto de todas estas fases. Então, todos esses vídeos vão fazer parte da explicação da história e da geografia desse estabelecimento do reino. Hoje nós vamos falar dos reinos vizinhos. Vamos lá? Israel estava cercado por povos que tinham um rei, que tinham uma monarquia, que tinham um governante. Mas Israel era uma teocracia. O que quer dizer isso? Quem governava era Deus. Deus dizia o que fazer, como fazer, quando fazer. E por esta obediência, por seguir aquilo que Deus falava ou fala, Deus lhes protegia contra todos os seus inimigos e ele havia feito uma promessa, promessa de sucesso, a promessa de conquista de terra, a promessa de ter uma descendência e de pertencer a um Deus que lhe protegia contra os seus inimigos. Então, Deus era o seu rei. A adoração, todo o culto, todas as cerimônias eram feitas no tabernáculo, o tabernáculo que acompanhou o povo durante toda a peregrinação no deserto foi agora estabelecido numa cidade de nome, ou num local de nome Siló. E ali era o centro de adoração. Portanto, era uma teocracia. Então, Deus dava as diretrizes em vez de ser pessoas. Entretanto, nós já vimos que na época dos juízes a coisa não funcionava muito bem desta forma, de tal maneira que havia muita queda, muita fraqueza, havia idolatria, o povo se deixou contaminar pelos povos que estavam em redor, à volta. Então a gente viu isso, né, na época dos juízes. Então a gente viu ali alguns ciclos de queda, de apostasia, de idolatria, depois de arrependimento, Deus salva, Deus liberta, o povo fica em paz e começa o ciclo novamente. Muito bem, além de Siló, que era o principal, que era o centro de adoração, o povo também fazia adoração, também fazia sacrifícios, também adorava em algumas outras cidades, em algumas outras regiões. Então, Betel, Gilgal, Gibeon, Dan, Hebron e algumas outras localidades. Então, aqui, amados, o local principal era Siló, que ficava no meio, né? Ficava numa colocação, numa localização bastante central. Entretanto, nós podemos ver aqui, por exemplo, aqui em cima, em Dan, também se faziam sacrifícios, também se fazia adoração. Aqui embaixo, em Hebron, no sul, também se fazia isso. Em Gibeon, Betel, Gilgal. Então, em todos esses locais, o povo adorava a Deus, mas não era suficiente. Esta teocracia vai ser questionada, como nós vamos ver mais para frente. Muito bem, quem eram os vizinhos deste novo reino? Então, nós vamos observar aqui, ó, aqui em cima,
nós temos a Síria, a capital Damasco. Ela agora talvez não tenha sido muito importante, não tenha realizado muitas incursões, muitas guerras contra os israelenses, mas no futuro a Síria vai crescer bastante e ela vai ter o desejo de conquistar esta terra toda aqui, que é a terra de Canaã, onde o povo de Deus se estabelece. Aqui nós vamos ter os amorreus, nós já falamos sobre Og. Aqui um pouquinho mais para baixo, os amonitas. Aqui nós também temos um grupo de amorreus, só que estes têm uma outra capital, um outro rei, né, na parte de Sion. Aqui ao sul de Amon, vizinho do Mar Morto, nós vamos ter Moabe. Abaixo de Moabe, vizinho do Mar Morto também, bem no sul do Mar Morto, nós vamos ter Edom. Aqui nós vamos ter os amorreus. Aqui os amalequitas, que vão ser importantes, eles fazem bastante guerras. Os filisteus, fazem muita guerra contra Israel, principalmente no início do estabelecimento do reino. E lá em cima, os fenícios, praticamente nesse momento, não fizeram muita guerra contra o povo de Deus. Né? Nos cananeus, aqui, nós vamos ver uma série de tribos, uma série de povos. Então, aqui nós vamos ter os hititas, os jebuseus, que depois a gente vai falar Jerusalém, eles habitavam essa região aqui, de Jebus, a cidade de Jebus, que depois passa a ser Jerusalém. Os perizeus, os eveus, os girgazeus, todos esses povos, os heveus aqui em cima, todos estes povos aqui, os queneus aqui, né? Todos estes povos, meu amado, vão ser citados, uma hora ou outra, vão ser citados na Bíblia. Eram todos povos que habitavam este lugar. Eles eram idólatras e eles, os seus cultos tinham muitas abominações, como nós vimos já nos outros vídeos. Então, o povo de Deus, ele se estabelece aqui. Está, como o amado pode ver, absolutamente cercado de inimigos. O povo de Deus estava cercado de inimigos. Os amonitas, eu vou chamar alguns, né? Vamos falar de alguns. Os amonitas são descendentes de Ló. Nós já vimos, temos um vídeo sobre Ló, nós já vimos como os amonitas eles se desenvolvem, né? Eles são descendentes de Ló. Eles ficam, então, entre o Arnon e o Jaboque, dois rios, Arnon e Jaboque. Os seus vizinhos eram Gade, Ruben, a meia tribo de Manassés, e ao sul nós tínhamos Moab. Jefté, Saul, Davi lutam contra os amonitas. Depois eles acabam desaparecendo, mas as principais lutas são feitas por Jefté, Saul e Davi, como nós já vimos e vamos ver mais para frente. Os moabitas também são descendentes de Ló, são os dois filhos de Ló com as suas filhas, quando a sua cidade é destruída. Aqui, os moabitas, eles ficam entre os amonitas, entre Amon e Edom. Né? Eles também fizeram guerra na época dos juízes com Saul e com Davi. Os edomitas descendem de Esaú ou Edom. Edom ou Esaú, são os dois nomes, né, desta pessoa, e nada mais é do que o irmão de Jacó. Todos esses personagens nós temos vídeos sobre eles.
Então o amado, se quiser, pode acessar esses vídeos. Os edomitas ficam entre Moabe e o sul, ali do Mar Morto, conforme a gente viu no mapa. Saul e Davi lutaram contra os edomitas. Os filisteus, os grandes inimigos de Israel, eles não eram da localidade. Eles, um tempo antes, eles vieram migrados de Creta, da ilha grega Creta. E eles se estabelecem naquela região e fazem ali grandes cidades. A grande vantagem que os filisteus tinham, e por isso a guerra contra os israelitas, é que eles dominavam o ferro. Por que isso era importante? Porque eles podiam produzir os carros de guerra e eles podiam produzir espadas e armas, lanças, enfim. Eles dominavam a arte do ferro. Tanto é que por muito tempo, inclusive na época de Saul, de seu filho, os poucos utensílios de ferro, inclusive espadas, eram feitas pelos filisteus. Foram eles que destruíram o santuário em Siló e que apreenderam a Arca da Aliança. Eles expuseram numa guerra, eles venceram Saul e os seus filhos e expuseram os seus cadáveres, eles penduraram os seus cadáveres na entrada da cidade de Bet-Sean, quando eles ganharam a guerra, né, contra os israelenses, um pouquinho antes de Davi assumir o reinado. Davi os subjuga. Davi foi o grande vencedor, o grande guerreiro vencedor do povo filisteu. Os arameus, lá em cima, os arameus, eles dominavam desde o norte da Mesopotâmia, lá entre o Eufrate e o Tigre, né, naqueles rios, eles dominavam toda aquela região até os arredores de Harã. O amado lembra de Harã, que é a terra dos ancestrais de Abrão. Inclusive as montanhas do Líbano e a montanha Taurus. Uma cidade famosa, dominada pelos arameus, é Damasco. Esse povo vai se destacar um pouquinho mais para frente na história contra os israelenses, inclusive vai dominar os israelenses. Eles, né, os arameus, fizeram guerra contra Saul. Por que eles não guerrearam contra Davi? Porque Davi se casa com uma arameia, que era de uma família bastante rica, famosa, de governantes dos arameus. E com esta mulher, ele teve um filho de nome Absalão, que nós vamos ver mais para frente. Tem um vídeo a respeito de Absalão que fala sobre este episódio. Os fenícios, eles eram um povo bastante sossegado, bastante tranquilo. Eles ficam ao longo da costa do Mediterrâneo, então abaixo a Filístia, né, os filisteus, e um pouquinho mais para cima nós vamos ver os fenícios. Grandes navegadores, grandes mercadores, fizeram muitas viagens pelo mundo afora porque eles dominavam a navegação. Os fenícios são, na verdade, uma união de várias tribos, né, que fizeram a sua capital em Tiro. Né? Então, a localidade mais importante ali é Tiro, que ficou como se fosse uma capital de todos aqueles povos que se uniram num único povo, chamado depois de fenícios. Davi faz parceria com Irão e esta parceria é seguida depois por seu filho Salomão. Salomão fica sócio de Irão em
um empreendimento marítimo, eles eram mercadores, Salomão tinha parte nesse negócio também. E aqui importante é que os profissionais construtores da Fenícia, né, que vêm auxiliar Salomão na construção do templo. Bem, amados, bons estudos.